Olá, pessoal. Vamos para a segunda aula do nosso curso de extensão de Design Thinking. Vamos falar hoje sobre como converter necessidade em demanda. Esse assunto é bem legal. Para os Design Thinkers, comportamentos nunca são certos ou errados, mas são sempre significativos. Eles se amparam muito no comportamento das pessoas, no que elas fazem, como elas respondem a algumas ações. Peter Drucker já dizia que o trabalho de um designer é converter necessidade em demanda. Por isso que a gente trouxe essa temática hoje. E o que seria converter necessidade em demanda? Nós, seres humanos, temos uma infinita número aí de uma infinidade de necessidades, né? Um monte de motivações que nos levam a querer alguma coisa, a buscar alguma coisa, e essas necessidades é o que transforma isso em demanda, e essas demandas é o que o mercado vende, é o que o mercado oferta na forma de produto ou serviço. Parece simples, basta descobrir o que as pessoas querem e dar isso a elas. Mas, na verdade, não é só isso. A gente precisa aprender a colocar as pessoas em primeiro lugar. Mas por que é tão difícil identificar uma necessidade e elaborar uma resposta? O problema é que as pessoas são tão engenhosas em se adaptar a situações inconvenientes que muitas vezes nem chegam a perceber que estão fazendo isso. Quando você tem um problema e você busca uma solução rápida, já que não existe algo para vender, você acaba se adaptando àquilo. Ou você convive com o problema, normalmente, e a vida que segue, ou você cria uma solução. A gente vai perceber que às vezes as pessoas entram no carro, se sentam com seus cintos de segurança, anotam as senhas nas mãos, penduram jaquetas nas maçanetas e prendem as bicicletas como corrente em bancos de parque. Enfim, elas vão criando alguma forma de atender às suas demandas. Se você está ali, precisa anotar, não tem papel, você usa a mão. Se você precisa pendurar alguma coisa e não tem lugar, você pendura na porta. Se você quer prender a sua bicicleta e não tem nenhum bicicletário, você prende no banco do parque. Enfim, é isso que vai acontecer. É o que torna um pouco mais complexo esse processo. Mas, a partir do momento em que você se coloca no lugar das pessoas, você começa a refletir sobre isso e entender melhor esse processo. O que se percebe é que as técnicas mais tradicionais de pesquisas e levantamentos, que na maioria das vezes apenas perguntam às pessoas o que elas querem, raramente vão levar em relevância ou importância os insights. Esses insights são úteis para indicar melhorias incrementais, mas nunca vão levar a ideias revolucionárias. Perdão, essas técnicas tradicionais, elas são úteis, mas elas ajudam apenas para indicar algumas melhorias mais incrementais e não vão acabar levando a ideias revolucionárias que nascem dos insights. Sabe aquelas ideias capazes de mudar paradigmas, que nos deixam de queixo caído e nos perguntando como é que ninguém pensou nisso antes? Pois é, essas ideias revolucionárias, elas não surgem de pesquisas simples, de grupos focais, mas de momentos de envolvimento com o seu público. Então, a gente chega num ponto em que o desafio dos design thinkers é ajudar as pessoas a articularem as necessidades latentes que podem nem saber que tem. A pessoa tem ali necessidade, mas às vezes ela nunca se tocou que aquilo é realmente uma necessidade. E como é que nós vamos lidar com esse desafio? Todo programa de design de sucesso vai ser baseado aí basicamente em 3 elementos, que vão se completando mutuamente. Primeiro, o insight. Segundo, a observação. E terceiro, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles nessa aula de hoje. O insight é uma das principais fontes de design thinking e, em geral, não provém no âmbito dos dados quantitativos que mensuram exatamente o que já temos e nos dizem o que já sabemos. Um ponto de partida melhor é sair pelo mundo e observar as verdadeiras experiências das pessoas. O comportamento das pessoas pode nos dar valiosas dicas sobre necessidades que não são atendidas. Algumas pessoas dizem que é legal usar, por exemplo, a meditação para trazer insights, buscar na sua intuição alguma coisa importante. Ok, esse momento sozinho também às vezes é importante, mas nada como a experiência de estar com outras pessoas, vendo como as pessoas se comportam e o que elas fazem às vezes automaticamente, por instinto, para que você venha ter um insight do que pode ser mudado. Isso desde que o mundo é mundo, as agências de publicidade e propaganda, as agências de criação e design e de marketing utilizam esse tipo de ferramenta. Mas também o pessoal que trabalha com tecnologia da informação, na hora de construir
um protótipo ou desenvolver um sistema, eles vivenciam uma experiência de imersão com aquela empresa, com aquele público, para daí, dentro das necessidades, da realidade daquele público, eles construírem a ferramenta, buscando alguns insights que possam ser construtivos para a elaboração. O design, então, ele vai ser um empreendimento fundamentalmente criativo. A solução ela não está guardada a 7 chaves em algum lugar esperando ser descoberta, não tem um mapa do tesouro para que a gente possa encontrar essas soluções. Mas elas vão estar dentro do trabalho criativo da equipe. O processo criativo é que vai gerar essas ideias e conceitos que não existiam antes. Nessa fase do insight, é um momento que é tão importante quanto a fase da execução mesmo do produto, de colocar o produto ou o serviço em prática. Então, a gente precisa coletar esses insights onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente se encontre, para, a partir desses insights, utilizar essas informações no nosso processo criativo, com a nossa equipe. Todos os projetos de design thinking exigem um intenso período de observação. Esse é o nosso segundo tópico. A gente observa o que as pessoas fazem e também não fazem, ouvimos o que elas dizem e também não dizem. Isso vai requerer de você um pouco de prática. Eu sei que você já assiste muitas séries, TV, né, novelas, filmes, e essa prática de assistir muita série, por exemplo, ajuda você nessa observação, já aumenta um pouco da sua prática. A gente sabe que não é simples decidir a quem observar, quais técnicas de pesquisa empregar, como chegar a algumas inferências úteis, né, a partir das informações coletadas, ou quando dar início ao processo de síntese que começa a nos direcionar. Eu sei que às vezes não é fácil, mas a gente precisa dar um pontapé, precisa iniciar. A observação ela se baseia na qualidade e não na quantidade. E quando eu falo em quantidade, eu falo assim, não precisa ser ver muitas pessoas, muito tempo. Basta em um momento que você se dedicou a observar com qualidade, com atenção, tentar perceber nuances que as outras pessoas não enxergam e você consegue enxergar. É comum algumas empresas buscarem se familiarizar com os hábitos de consumo das pessoas localizadas no centro do seu mercado atual. Alguns chamam de persona, né? Aquele personagem, aquela pessoa que está ali no centro. Já que essas pessoas é quem comprovarão a validade de uma ideia em grande escala, já que elas estão no centro do seu mercado e são elas que consomem de fato o seu produto. Entretanto, se nós concentrarmos exclusivamente na massa de pessoas que compõem o centro da curva, da distribuição normal, da venda dos seus produtos, a gente vai ter mais chances de confirmar o que a gente já sabe e, de repente, vai perder a oportunidade de aprender algo novo e surpreendente. Então, manter o foco só naquele grupo muito fechado, às vezes pode prejudicar o sucesso da sua campanha ou da sua busca por ideias. O ideal para obter insights mais interessantes é sair um pouco desse centro e voltar mais para os extremos, sabe? Aquelas pessoas que não são aqueles que compram sempre, mas que têm uma relação de afeto com o produto, e a gente vai descobrir por que essa pessoa que não tem nada a ver com o nosso público está comprando meu produto ou está precisando do meu serviço. Então, a gente vai fugir um pouco dos locais onde você encontraria pessoas normais, comuns, que consomem o seu produto, para buscar encontrar aí usuários mais radicais, que vivem de forma diferenciada, pensam de forma diferenciada e consomem o produto ou o serviço de forma diferenciada. Isso vai ajudar muito a expandir as suas ideias. A gente pode passar dias, semanas, meses conduzindo pesquisas e, no final, não ter muito mais do que alguns cadernos de observações de campo, a menos que a gente consiga desenvolver conexão com essas pessoas. Estamos ali observando essas pessoas num nível talvez mais superficial, mas a gente precisa entrar em um nível mais fundamental. E esse processo de desenvolver essa relação, essa conexão com as pessoas, a gente chama de empatia. Você já deve ter ouvido falar de empatia. É se colocar no lugar do outro, pensar o que o outro gostaria de viver nessa experiência, o que o meu produto poderia ajudar essa pessoa, em qual situação, em qual momento. Então, é muito importante se colocar no lugar do outro para que nós possamos pensar em design. Então, a gente vem num processo de insights, buscando ideias, buscando ter aquela sacada. Depois você passa para produzir esses insights, a viver a observação, a estar nos locais e momentos em que as necessidades que você tenta suprir estão acontecendo. Isso vai fazer com que você enxergue mais detalhes.
E outra coisa que pode ser muito forte, como eu estava comentando, é a empatia, se colocar no lugar do outro. A missão do Design Thinking é traduzir observações em insights. Esses insights em produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. Então, essa disciplina que a gente está tendo aqui como curso de extensão é para estimular dentro de você essa oportunidade de ser também um design thinker. Você buscar insights e esses insights trazerem ideias melhores e você poder produzir cada vez mais e melhor dentro da sua área de conhecimento, dentro do que você se propõe a fazer. A empatia é o hábito mental que nos leva a pensar nas pessoas como pessoas e não como ratinhos de laboratório ou desvios padrão da nossa pesquisa. Né? Então, eu coloquei essa imagem aqui do Pink e do cérebro, que eram 2 ratinhos de laboratório que ficavam chateados por serem usados como como ratinhos para experiências e queriam dominar o mundo. E a gente tem que pensar nas pessoas dessa forma. Às vezes as pessoas também não querem ser usadas como bode expiatório, como ratos de laboratório. Elas querem ser compreendidas e entendidas na sua realidade, nas suas necessidades, nas suas vontades, desejos, enfim. E para isso nós precisamos ir além do simples olhar e observar a pessoa de longe. Se nós formos tomar emprestada a vida dos outros para inspirar novas ideias, precisamos começar reconhecendo que os seus comportamentos, aparentemente inexplicáveis, né, eles acabam representando diferentes estratégias para lidar com o mundo, que é confuso, é complexo, é contraditório. E esse é o mundo que nós vivemos, um mundo que às vezes é difícil estar aqui. Mas cada um encontra a sua fórmula, o seu jeitinho aí de viver nesse mundo e encontra soluções mais cabíveis para resolver suas questões. Nesse processo, a gente vai acabar construindo pontes de insight por meio da empatia. Quando você dedica algum momento para observar o outro, e não só observar o outro, mas se colocar no lugar dele, olhar o mundo com os olhos dele, compreender o mundo por meio das experiências dele e sentir esse mundo nas suas emoções, aí sim você vai estar vivenciando a empatia. E nesse momento é que você vai ter vários insights importantíssimos de como você poderia resolver determinado problema que talvez a pessoa resolveu de uma forma bem simples, mas você pode transformar isso em um produto, em um negócio e, enfim, criar algo que possa entrar no mercado e vender bem. Quando a nossa equipe vivencia essa jornada do cliente em primeira mão, sabe, estando no lugar dele, acaba obtendo pistas importantes que ajudam a traduzir os insights em oportunidades. Os nossos insights vão levar a novos insights e à medida que esses detalhes funcionais vão ficando aparentemente insignificantes, eles vão se acumulando e vão se tornando talvez algo que você não enxergava, as coisinhas pequenininhas e insignificantes, começa a ver algo muito maior. Então você vai entrar numa segunda camada de compreensão. Ela é menos funcional, mas ela é mais cognitiva. E aí você vai se perguntar, como é que o cliente se vê nessa situação? Como as pessoas transitam pelo espaço físico e social da loja? O que podem considerar mais confuso na minha empresa, que na hora de executar a tarefa, para que eu possa encontrar o resultado que eu busco, o insight que eu estou querendo. Essas questões elas são essenciais para identificar o que chamamos de necessidades latentes. Necessidades que podem ser críticas, mas que as pessoas podem não ser capazes de expressar e articular. Elas não sabem como dizer que elas querem o que elas querem. Somos crianças, vamos dizer assim. E aquela criança, o bebê, ele não sabe dizer que talvez está com fome, ou de fome de quê, que ele quer comprar determinada roupa, e que tipo de roupa, que cor, que tecido. E você só vai descobrir, às vezes, aprofundando nas necessidades desse cliente para transmutar essas dúvidas, essas complexidades, essas questões em algo que seja vendável, algo que seja consumível. Há ainda uma terceira camada de compreensão que pode ser alcançada nesse processo de empatia, que é a emocional. A gente falou da questão cognitiva, a gente falou dessa questão da vivência, da experiência, e existe também a emocional. O que seu público-alvo sente? O que os afeta? O que os motiva? O que está por trás de tudo isso? Quando a gente consegue atingir esse estado de empatia com o cliente, nós somos capazes de imaginar melhor como a experiência dele poderia ser melhorada.
E quando a gente entra nesse nível de entender como essa experiência poderia ser melhorada, estamos prontos para aplicar o design thinking de fato, construindo uma ideia nova, construindo algo que possa contribuir de fato para o nosso cliente. Poderíamos até parar o nosso estudo do cliente por esse ponto, já que aprendemos a importância de observá-lo em seu habitat natural, de como desenvolver insights dos seus comportamentos. Aprendemos também que devemos demonstrar empatia e não esmiuçar a vida das pessoas com o frio distanciamento dos estatísticos, mas entrar de forma emocional, empática. Entretanto, para os design thinkers, o mercado é composto por um conjunto de muitos indivíduos. A gente não está olhando só para uma pessoa. A gente vê grupos, vê várias pessoas, e isso tem que ser levado em consideração também. Principalmente com o crescimento da internet, ficou muito claro que a gente deve estender nossa compreensão às interações sociais dessas pessoas, principalmente com os grupos que elas convivem, com os próprios grupos que elas criaram. E as redes sociais hoje, elas demonstram, né, esse espaço de relacionamento, de interação, em que nós convivemos com diversos grupos, interagimos com diversas pessoas de várias formas. Nesse processo é preciso coletar, então, alguns dados mais precisos sobre essas interações dinâmicas entre as pessoas e os seus grupos, os grupos que elas pertencem. Um outro ponto importante é estar atento à diversidade cultural que esses grupos vão trazer. Dedicar algum tempo para entender uma cultura pode abrir novas oportunidades de inovação, além de ajudar você a descobrir soluções universais que vão além da nossa própria cultura, nos fazem ver com outros olhos. Por isso que é importante, às vezes, fazer uma viagem. Quando você vai para um outro país, um outro estado, talvez, uma outra cidade, você consegue olhar com os olhos de turista, ou os olhos de quem não estava ali, e perceber uma série de nuances que outras pessoas não percebiam, além da cultura daquele povo, daquela cidade, daquela localidade, que é algo que é diferente da sua, possivelmente, e que para você isso acaba ficando muito mais nítido, e isso ajuda bastante a ter novas ideias. A gente não deve parecer como meros antropólogos, sabe? Em vez disso, a gente precisa inventar uma nova e radical forma de colaborar, de realizar uma colaboração que quebre as barreiras entre os criadores e os consumidores. Não é uma questão de nós contra eles, sabe? Nem de nós em nome deles, mas para o design thinker, para nós que queremos trabalhar com ideias, com criatividade, com inovação, deve ser uma questão de nós com eles. Não sei se ficou claro para vocês. Não é estar contra eles e nem a favor deles, mas é em nome deles, representando eles. Mas assim, é a gente junto, eu e o meu público, juntos construiremos algo que é bom para todo mundo. E isso é muito interessante. Esse é o processo que a gente está buscando aqui em Design Thinking. As pessoas, em vez de permitirem ser rotuladas como consumidores, clientes, ou até mesmo usuários, né, agora elas podem se ver como participantes ativas no processo da criação. As organizações, de forma similar, elas devem passar a se sentir à vontade com os desgastes dessa fronteira entre o patenteado e o público, entre as organizações e as pessoas, cuja felicidade, conforto e bem-estar lhes permitem ter um sucesso. Hoje a gente não precisa simplesmente esperar pelo momento do insight. Uau, tive uma ideia. Ok, que a inspiração ela sempre envolve um pouco de sorte, mas como diz Pasteur, a sorte só favorece a mente preparada. Por isso nós precisamos nos preparar, utilizando principalmente as técnicas de observação que a gente comentou hoje, os princípios da empatia, e essas tentativas de transcender o individual e tentar entender a interação, o grupo. Tudo isso pode ser visto como uma forma de preparar o design thinker, ou você, que também agora vai se tornar um design thinker, para encontrar os insights que são importantes para desempenhar a sua tarefa. Seja a criação de um novo produto em marketing, seja a criação de um novo sistema em análise e desenvolvimento de sistemas, seja a construção de um programa de desenvolvimento de tecnologia da informação, seja um plano de gestão de pessoas, enfim. Para tudo isso nós utilizamos ideias, ok? Não existe ainda um algoritmo que possa nos dizer de onde o insight vem e quando ele nos atingirá. Então nós precisamos trabalhar para isso. Buscar essas técnicas, observar, nos colocar no lugar do outro e tentar transcender esse individual para crescermos. Com isso, nós temos duas atividades hoje. O nosso fórum tradicional de cada aula. Aqui embaixo você vai encontrar, então, o fórum e vai participar nele, avaliando uma imagem que eu coloquei lá,
verificando quais insights você tem com essa observação dessa imagem. Eu coloquei 3 perguntas para direcionar isso. Na primeira pergunta, você vai observar apenas, vai descrever só o que você vê na imagem, sem nenhum insight, sem nenhuma interpretação. Depois você vai pegar o que você viu e vai incluir algumas interpretações, alguns insights que você tem graças à imagem. Você percebeu, olhou, viu aquela pessoa, tentou entender o que está acontecendo com ela, e dali você vai tentar buscar as necessidades que essa pessoa tem. Por fim, você vai responder uma questão. O que eu precisaria fazer para atender essas necessidades dessa pessoa? Através dessa imagem. Isso é um exercício incrível para ajudar a conectar você com a outra pessoa, criar uma certa empatia e observar melhor. Entretanto, para a empatia, nós temos uma ferramenta muito interessante, que é o mapa de empatia. A minha proposta dessa aula é que vocês, além de participar no fórum, conhecendo uma personagem que eu coloquei lá, que é a Raquel, que vocês criem um mapa de empatia sobre ela, construindo essa personagem a partir da sua interpretação. Ah, Marcos, mas vai ser super difícil, eu não conheço a Raquel, não sei nada dela. Esse é o X da questão. Você não sabe nada sobre ela, eu quero que você crie uma vida da Raquel. Você se coloque no lugar da Raquel e faça a empatia com ela. E aí o mapa da empatia, eu coloquei um vídeo, algumas orientações e um arquivo para você desenhar o mapa da empatia. São alguns tópicos rápidos, vocês vão ver que é simples. Basta se colocar no lugar do outro e começar a construir essa história dessa personagem, ok? Utilizando esse arquivo, você preenche o arquivo do PowerPoint e depois posta esse arquivo. Valerá 2 pontos na nossa nota final e, obviamente, você vai aprender muito com essa atividade, eu acredito. É importante fazer essa atividade porque as próximas atividades que nós vamos ter aqui no nosso curso, elas estão ligadas a esse caminho que a gente vai seguir. Vamos conhecer essa Raquel, pensar um pouco nela, observá-la um pouco, criar uma empatia com ela. Na sequência, nós vamos tentar produzir um produto para atender uma demanda, uma necessidade da Raquel, ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre ferramentas para pensar em ideias, brainstorm, uso de post-its, e vamos também trabalhar um pouco dessa ferramenta que é o brainstorm, ok? Um grande abraço, bons estudos, boa tarefa. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Até mais. Tchau, tchau.